Olá, está começando mais um programa Palavra Aberta e dessa vez nós vamos falar sobre a regulamentação das atividades do técnico farmacêutico. O deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, solicitou aqui na Câmara a realização de uma audiência pública para debater as mudanças que poderão acontecer em breve para os profissionais que atendem nas farmácias. E sobre esse assunto, o parlamentar conversa agora com a gente. Deputado, muito obrigado por participar do programa Palavra Aberta mais uma vez. Ainda não tive a oportunidade de lhe entrevistar, mas já de antemão agradeço pela entrevista. Bom, para a gente começar, eu queria explicar um pouquinho, porque na abertura do programa a gente falou do pessoal que trabalha nas farmácias, que atende ali. Seria importante a gente saber exatamente a quem esse projeto se destina, né? O PL 926 de 2024. Antigamente você tinha aquela figura ali do farmacêutico, você chegava, muitas vezes não era nem uma pessoa com nível superior, era uma pessoa muito experiente, que já estava há anos ali. As pessoas chegavam e diziam, eu estou com dor de cabeça e tal, me passa alguma coisa, a pessoa lhe passava algum remédio e tudo, né? Esse formato, ele tende a mudar? Olha, essa fase de termos um farmacêutico dentro das farmácias é uma fase que praticamente já foi superada no Brasil, né? Nós tínhamos essa lacuna e o Conselho Federal de Farmácia, a Sociedade Brasileira, o Parlamento meio que já conseguiram consolidar e hoje praticamente todas as 92 mil farmácias que temos no Brasil temos um farmacêutico, né? E com nível superior. O que o projeto de lei agora traz é a necessidade de capacitar aqueles que auxiliam o farmacêutico com um curso técnico de farmácia, um curso de nível médio, para que eles possam auxiliar os farmacêuticos e eles estarem também inscritos no Conselho de Farmácia do seu estado. O que muda? Quer dizer, atualmente, essas pessoas que estão ali, às vezes a gente chama de balconista, tem vários nomes ali que a gente costuma tratar essas pessoas, né? O atendente. Atualmente, eles precisam fazer algum curso nessa linha aí da farmácia? Basta a coisa empírica ali, o conhecimento que a pessoa adquiriu, ou ele pode ir aprendendo com o tempo? Como é que está funcionando hoje e como é que passaria a funcionar se o projeto for aprovado? Olha, o projeto ele traz a obrigatoriedade das pessoas se formarem. O projeto dá um prazo de 3 anos, mas todo auxiliar farmacêutico, todo aquele que fosse trabalhar junto com o farmacêutico, ele estaria obrigado a ter o curso, né, de auxiliar de farmácia e também de auxiliar farmacêutico, que também está inscrito no Conselho de Farmácia do seu estado. Então, o que hoje não existe. Hoje as pessoas elas podem se capacitar, podem fazer o treinamento e ter o nível médio, o curso técnico de farmácia e também estarem inscritos, mas não é obrigatório. O que o projeto traz é a obrigatoriedade, né, com o espírito de reforçar a segurança na manipulação, na venda, enfim, todos aqueles que estão auxiliando diretamente a atividade do farmacêutico. O auxiliar do farmacêutico, ele não pode ser responsável pela farmácia. O projeto traz muitas limitações, né, para as atribuições do auxiliar farmacêutico e, ao mesmo tempo, ele traz essa exigência da formação e também da inscrição no Conselho de Farmácia. Então, há uma discussão de se isso não traria demissão em massa daqueles atendentes da farmácia, uma discussão do ponto de vista econômico, porque a gente tem 92 mil farmácias que precisariam, nesses 3 anos, formarem seus funcionários e, ao mesmo tempo, os funcionários precisariam pagar esse curso e também se inscreverem. Então, essa é a discussão econômica versus também a questão da segurança, que hoje é toda resguardada pelo farmacêutico, que está lá presente na farmácia. Há algum risco? Por que fazer colocar essa exigência de formação? Há algum risco quando o atendente ali, por exemplo, ele dá algum remédio, alguma coisa, pode ter risco na manipulação? Por que seria importante essas pessoas
terem esse curso de técnico de farmácia? Olha, o risco é muito minimizado quando você tem o profissional, o farmacêutico, atuando e trabalhando responsável pela farmácia. Então, os auxiliares, eles não têm essa responsabilidade, não podem ter. Esse projeto já tramitou aqui no Congresso Nacional no passado e ele foi barrado, ele não tramitou, ele não seguiu para o plenário, enfim, ele não teve a tramitação finalizada porque, de alguma maneira, se colocava para as atribuições do auxiliar de farmácia as atribuições do farmacêutico. Então, isso trouxe um embaraço na sociedade na época, uma repercussão muito grande negativa e ele não teve uma tramitação conclusiva. E agora, a tramitação, a roupagem do projeto, ele vem com a capacitação, o curso de formação e a inscrição do profissional no conselho, mas traz esse viés econômico da necessidade das pessoas se profissionalizarem, se capacitarem, esse custo, e ao mesmo tempo o custo para aqueles que geram emprego, que são os donos de farmácia. Por isso que a audiência pública foi interessante, porque ela trouxe a discussão tanto do viés do Conselho Federal de Farmácia, que é favorável ao projeto, como também de todos os representantes das farmácias que são contra, porque eles não veem esse risco que você perguntou à saúde da população atualmente. Atualmente, a saúde da população é resguardada a partir do momento que existe um farmacêutico responsável pela dispensação de qualquer medicamento. O senhor falou em 90 e poucas mil farmácias. O Brasil é um dos países que mais tem farmácia no mundo, né? É uma coisa impressionante. Você coloca ali dentro de uma farmácia 2, 3, 4, 5 pessoas ali no balcão atendendo. Então, você multiplica isso daí, são centenas de milhares de pessoas nessa atividade econômica, com certeza um setor que emprega uma quantidade imensa de pessoas. Esses funcionários estão preparados para ter que arcar com esse curso? O Estado poderia, de repente, por exemplo, oferecer uma escola pública para formar essas pessoas, algum tipo de subsídio? Esse dinheiro que vai ter que ser usado nesse curso, ele vem de onde? Não há nenhuma previsão de orçamento público para a capacitação dessas pessoas. Então, é exatamente essa a preocupação do setor de farmácias, de que o próprio funcionário precisasse pagar o treinamento, o curso, e obviamente que muitas pessoas não podem. Você tem cidades pequenas no Brasil, das nossas mais de 5 mil cidades, que a farmácia é um verdadeiro equipamento social. Né? Não é só econômico, ele funciona ali, a farmácia popular, enfim. Então, a preocupação é exatamente a demissão, o custo dessa formação. Vale para quem trabalha em farmácia dentro de hospital também, né? Também valeria para todos esses, em qualquer lugar que tivesse o farmacêutico também, aqueles que auxiliam o farmacêutico teriam que ter essa formação obrigatoriamente. O projeto traz muito clara a obrigatoriedade. Então, por isso a audiência pública foi interessante para que a gente discutisse algum substitutivo para tentar aproveitar, mas não é simples essa equação de você querer que todos os atendentes que estiverem ali junto do farmacêutico tenham um curso de formação de assistente de farmácia. Deputado, eu queria falar com o senhor agora sobre a tramitação do projeto. Eu sei que em algum momento o senhor vai ter que externar a sua opinião também sobre o projeto, né? Eu queria que o senhor falasse o que o senhor pensa dessa exigência de capacitação e como é que o projeto vai andar aqui dentro da Câmara dos Deputados. O projeto, ele tramita na Comissão de Saúde, né? O projeto está sob a relatoria da deputada Alice Portugal. A gente tem também a aprovação, a análise pela Comissão de Justiça, e ela não vai para o plenário. A tramitação nas comissões ela é conclusiva e ela irá depois para o Senado Federal para apreciação dos senadores. A minha avaliação é que, da maneira como ele está colocado, com esse viés de obrigatoriedade, sem que a gente tenha nenhum tipo de apoio, de suporte para aqueles que fazem, para aqueles que estão exercendo essa profissão hoje, é radical demais. Por mais que exista lá um prazo de 3 anos
Mas, sem dúvida, a gente teria aí demissão em massa, na minha avaliação, e eu acho que o projeto precisa, sim, de ajuste para que a gente tenha resguardada a segurança, né? É preciso avaliar também esses indicadores de segurança, se a gente tem um nível de segurança que está ameaçando a população, a sociedade, na ponta, ou se a gente hoje tem resguardado a segurança. Os indicadores que se apontou na audiência pública, que as entidades apontaram, inclusive o próprio Conselho Federal de Farmácia também participou da discussão, é que a gente tem um nível relativo de segurança para o consumidor hoje com os farmacêuticos responsáveis. Então, é como se essa formação, exigência de formação, fosse uma redundância. Tem cidades muito pequenas também que talvez tivessem até dificuldade para ter cursos, né? Já ter tem, um curso, né? Em todas as cidades brasileiras de formação de técnico de farmácia também seria outra dificuldade. Né? Dificuldade. Ele já tem dificuldade de contratar o farmacêutico, né? Isso já é uma realidade de dificuldade para quem tem uma farmácia pequena numa cidade pequena do interior, seja de Pernambuco, que é meu estado, seja do Brasil afora. Muito obrigado, deputado, pela participação no programa. Eu conversei com o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, sobre as possíveis mudanças para os técnicos farmacêuticos. Se você quiser compartilhar esta entrevista, se você conhece alguém que está nessa função, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.